Boa tarde, gente querida. Boa tarde, minha amiga Maristela. Boa tarde, minha amiga aí de casa. Aqui estamos nós para gravar mais um podcast, Hora do Chá, para você rir e chorar. E hoje nós vamos estar falando sobre a afirmação de Pedro. É isso que diz o texto? Está lá em Lucas 9, do 18 ao 20. Cadê o Lucas 9, do 18 ao 20? Cadê, Maristela? Cadê? Na minha eu achei. É a afirmação de Pedro. É isso mesmo, é a afirmação de Pedro, isso mesmo. Então, assim, em nome do Senhor Jesus, enquanto a gente faz uma breve oração, minha irmã, pega sua Bíblia lá. Eu já falei aqui, né, Maristela, que nós estamos acompanhando, seguindo com o Evangelho de Lucas. Então, se todo domingo, minha irmã, que é o momento que essa oração, que esse podcast vai ao ar, se você pegar a sua Bíblia, juntamente com a gente, né, Maristela? Pegar para poder ler, você vai estar lendo um trechinho toda semana do Evangelho de Lucas, fazendo o seu estudo. Então, pega lá, pega a Bíblia, pega a caneta. Enquanto a gente pega aqui, você também dá um like, né, Maristela? Isso. Compartilha, Isso. Faz a sua inscrição. Se você ainda não é inscrita, faz a sua inscrição, em nome do Senhor Jesus. Nos ajude a compartilhar essa mensagem para que essa mensagem chegue a um número maior de mulheres, em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Que assim seja. Que assim seja. Né? Porque a mulher sábia edifica o lar. E é grande sabedoria a gente saber de questões espirituais. Né? Em nome do Senhor Jesus. Amém. Em nome do Senhor Jesus. Então vamos lá. Certa vez, Jesus estava sozinho, orando. E os discípulos chegaram perto dele. Vamos orar primeiro, né, Marcelo? Vamos. Então ele perguntou: Senhor, em nome do Senhor Jesus, Pai, hoje nós estamos aqui, Pai, nessa tarde maravilhosa, Pai. Hoje o clima aqui tá tão bom, tá um friozinho, fresquinho, mas eu não sei como que vai estar o clima no dia que essa irmã vai estar ouvindo essa mensagem, Pai. Mas eu te peço em nome do Senhor Jesus, que o Senhor venha abençoar, Pai, essa tarde de domingo dela, Pai, em nome do Senhor Jesus. E que o Senhor venha abençoar em nome do Senhor Jesus essa semana, Pai, em nome do Senhor Jesus. Para que tudo venha ocorrer bem, Pai. Que o Senhor venha tirar toda a preocupação que está pairando sobre essa mente, sobre essa cabeça, em nome do Senhor Jesus, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Porque o Senhor é o Deus, Pai, que dissipa todas as trevas, em nome do Senhor Jesus. Pai, que nós saibamos, Senhor, estar bem certificados na Tua palavra. Bem certificados em quem o Senhor é, Pai. Quem é Jesus para todos nós, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Dá essa sabedoria, Pai, em nome do Senhor Jesus. Porque o Senhor é Deus, Pai. É Deus. Nós não podemos nos perder disso, Pai. De que o Senhor tem poder para mudar todas as coisas. Em nome do Senhor Jesus. Que assim seja, Pai. Começar a semana sabendo disso, Pai, é de grande valia. Que assim seja. Em Teu nome te pedimos, Pai. Amém, amém. Aleluia. Então, certa vez, Jesus estava sozinho orando. E os discípulos chegaram perto dele. Então, ele perguntou. Sempre Jesus orava sozinho, né, Maristela? Sempre. É aquele conselho que Jesus diz: fecha a porta do teu quarto e ora ao seu Pai em secreto, em silêncio, secreto ali, você e ele. Jesus não pediria pra gente, Maricela, algo que ele não fazia. É verdade. Então é por isso que Jesus se afastava. Era só ele e o Pai. Ali para ele conversar, para ele poder falar, expressar, chorar e receber a revelação do Pai. Tem gente que às vezes quer muito receber a revelação do Pai, Maricela, mas ela não permite esse secreto com Deus. Ela ora muito entre as multidões. Ela ora muito nos grupos de orações. Eu gosto de orar sozinha. Pois é, mas ela não ora no secreto. No secreto ela não conversa com o Pai. Ela não conversa com o Pai, ela não fala. E às vezes ela até conversa, Maristela, no secreto com o Pai, sim. Ela conversa no secreto com o Pai. Mas ela não abre o coração, porque tem um segredo desse secreto. Não tem. É você realmente abrir esse coração. É por isso que Jesus fala que você tem que estar, você e ele, porque você tem que se despir
diante do Pai. Você tem que ficar nu ali diante do Senhor. Porque se você não ficar nu diante do Senhor, o que vai adiantar? Nada. É nada. É nada. Eu estava falando com uma pessoa ontem que eu estava aconselhando, eu falei assim, muitas vezes uma mãe diante de um filho, ela tem que fazer exatamente como Deus. Deus, muitas vezes ele vê o nosso sofrimento, mas ele cruza os braços. Por quê? Enquanto nós não verbalizamos aquilo para ele, ele vê a nossa dor e ele fica só assistindo. Porque nós não falamos. E Deus já estabeleceu o diálogo. Deus está esperando a gente falar. A gente tem que aprender a falar. Falar, Deus está doendo. Mas peraí, mas ele não é Deus? Ele não é onisciente? Ele não sabe? Tá, mas ele quer que você fale. Quando você fala, é sinal de confiança, sinal de fé. É um sinal de fé. Confiança. De confiança. Né? De confiança nele. Confiança nele. Se eu levo o meu problema para você, mas é porque eu tenho confiança em você. Isso. Se eu não tiver confiança em você, eu não vou me abrir para você. Olha para você ver como, até nas relações humanas, a gente aprende a demonstrar confiança. É, e por que a gente não faz isso com o Senhor? Pois é. O que a gente mais teria que fazer era isso, a gente não faz. Não é? Então, quando a gente se fecha para o Senhor, é isso que a gente está... Essa leitura que está subindo. Não só para o Senhor, mas para todos que estão na região celeste. Porque anjo não é onisciente. Não. Entenda isso, minha irmã que está me ouvindo. Anjo não é onisciente. Capeta não é onisciente. Diabo não é onisciente. Não é. Não é. Então o diabo sabe, se você não declarou pro Senhor, o diabo fala, tá escondendo lá, tá lá. Tá aí, Deus fica te acusando lá, tá escondendo, tá vendo? Tá escondendo. Então, né? Vamos continuar aqui. Então ele perguntou, quem o povo diz que eu sou? Eles responderam, alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, e outros que é um dos profetas antigos que ressuscitou. Olha para você ver, o povo cria na ressurreição, né? Aí Jesus pergunta, e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Dizem que eu sou. Perguntou Jesus. Pedro respondeu, o Messias que Deus enviou. Olha a certificação de Pedro. Pedro sabia, Pedro tinha certeza que aquele homem que estava ali diante dele era o Messias esperado. O Messias que todos os profetas já tinham anunciado. O Messias que Pedro ia na sinagoga, que Pedro frequentava uma sinagoga, que Pedro ia na sinagoga todo sábado e que eles já estavam ali pregando, lendo Isaías. Pedro estava ouvindo, lendo Isaías, lendo Jeremias, lendo Ezequiel, né? E falando do Messias, todas aquelas profecias messiânicas. Então Pedro teve o entendimento que aquele que estava ali na frente dele, que chamou o irmão dele, que chamou os outros discípulos, que o chamou, que falou que faria dele um pescador de homens, que aquele era o Messias. Pedro não tinha dúvida, Maristela. Pedro não tinha dúvida. E justamente por Pedro não ter dúvida, foi que Pedro foi capaz de suportar, Maristela, toda a vida dele. É claro que Pedro tinha um temperamento, eu já falei aqui que o temperamento de Pedro era explosivo, né? Sanguíneo. Sanguíneo. Se você for orar pelo perfil de personalidade, Pedro era como é que fala? Perfil de personalidade dele, o temperamento era sanguíneo, o perfil de personalidade dele extrovertido, que dá no mesmo. E geralmente a pessoa extrovertida, ela é inconstante. Ela é uma pessoa inconstante. Então, assim, na hora do aperto, ela costuma ser uma pessoa que sai pela tangente, porque não aguenta muita pressão. Não aguenta muita pressão. E foi exatamente o que aconteceu com Pedro. Na hora do aperto, o que aconteceu com ele? Negou Jesus. Ele estava muito pronto. Jesus, eu tô pronto! Pronto, Jesus, para morrer contigo, Jesus. Jesus falou com ele, Pedro,
Pedro, Satanás pediu para penenar vocês, Pedro. Mas eu roguei por vocês. E quando passar tudo isso, Pedro, console todos eles. Reúne todos eles. Jesus já estava dando ordem para Pedro. Jesus, com a certeza de tudo, falou: Pedro, com a onisciência, Jesus falou com ele: Pedro, reúne todos, console a todos. Mas Pedro estava assim, né? Porque o extrovertido, ele é muito emoção. Empolgado. Eufórico. Não, vai dar certo. Vai dar tudo certo. O extrovertido canta em nome de Jesus. Alguém canta mais alto na igreja. Em nome de Jesus. Canta lá fora. A nota é alta. O extrovertido, ele sempre dá a nota lá em cima. Em nome de Jesus. Mas na hora da pressão ele não aguenta. Ele não aguenta. E o diabo sabe disso. O diabo sabe disso. O diabo sabe disso. O diabo, ele tem mais sabedoria do que os coaches. Com certeza. Coach trabalha com perfil de personalidade, psicólogo. O diabo tem mais sabedoria do que todos eles, porque ele é sagaz. Ele sabe da sua personalidade, Maristela. Ele sabe da minha. Ele conhece a fundo. Ele conhece a fundo da nossa personalidade. Ele, quando ele quer trabalhar, quando ele quer jogar com isso, ele cria situações. Ele é capaz de criar situações para ele saber até onde a gente vai. Sabe? Até onde a gente vai fraquejar. Até onde a gente vai fraquejar. Ele sabe quando a pessoa não aguenta pressão, quando a pessoa não suporta ser pressionado, quando a pessoa não suporta crítica. Ele sabe. Aí ele coloca alguém incita alguém para lançar uma crítica. Às vezes a pessoa não tinha nem intenção de lançar uma crítica, mas ele levanta alguém para lançar uma crítica para ver até onde a pessoa vai. Aí a pessoa desestrutura todinha com aquela crítica. Ela estava indo muito bem. Surgiu no ambiente uma crítica contra ela, a pessoa acabou. Não quer mais ir na igreja, não quer mais tocar aquele projeto, não quer mais trabalhar naquela empresa, Maristela. É verdade. Apresentou um projeto pro patrão, levou um projeto pro CEO, levou um projeto, achando que ia ganhar um parabéns. Eu vou ganhar o prêmio do ano. Mas aí surgiu o quê? O diabo levantou 3 coleguinhas, foram 3 amiguinhos. Jesus tinha 3 companheiros. O diabo levanta 3 coleguinhas do inferno para fazer aquela crítica que te derruba. Aí a pessoa vai e não quer trabalhar mais na empresa. Sai do emprego e entra e mergulha numa depressão do inferno. Verdade. Porque não suporta crítica. Não suporta. Quer ser validado o tempo todo? Não suporta. O diabo sabe disso. Ele sabe disso. Mas se a pessoa é bem certificada em Deus, ele sabe quem é o Deus que ele serve. Ele sabe quem é Jesus. Quem é que colocou ele naquela empresa? Foi Jesus. Quando ele fez aquele projeto, ele fez aquele projeto como? Quem foi que deu para ele? Quem foi que deu para ele aquela instrução, Maristela, aquela sabedoria? Foi Jesus? Jesus. Não foi o próprio Deus que deu para ele a inteligência que formou? Certeza. Ele vai pensar, ele vai raciocinar, que a nossa fé tem que ser racional. Ele vai pensar, não, se esse projeto não for aprovado, agora vai ser aprovado depois, porque esse projeto é algo que Deus me deu, é algo que veio de Deus. Não interessa se não vai ser aprovado agora, vai ser aprovado depois, pronto. Verdade. Beleza, fazem com ele o que quiserem, mas é um projeto bacana, tá aqui. Vou continuar numa boa, depois eu vou tentar ampliar, pronto. De repente os 3 coleguinhas são 3 invejosos. São 3. Aquilo que Deus colocou no Isso, coração. e vai para a oração e continua vivendo a vida, porque é assim que uma pessoa que tem firmeza, que é bem certificada em Deus faz. Eu não sei porque eu estou falando isso aqui sobre projetos. Não sei, Deus sabe. Mas eu estou dando um exemplo, Maristela. Nós temos que ser bem certificados. Pedro foi bem certificado em Deus. Essa certificação aqui foi que deixou Pedro passou por tantas coisas depois, Maristela. Porque aí, o que aconteceu com Pedro? Pedro negou Cristo, mas depois ele se arrependeu. E depois Pedro teve uma vida totalmente certificada em Cristo, no Messias.
Pedro depois foi para a prisão, Pedro saiu da prisão, Pedro levou chicotadas, Pedro foi perseguido, Pedro foi injustiçado, duvidaram de Pedro, e Pedro teve um ministério. Depois Pedro morreu, crucificado, e ele falou: eu não sou digno de morrer como meu Senhor. Me crucifica de cabeça para baixo. E não teve mais na história de Pedro, na história de Pedro, histórico de traição, não, de negar Cristo. Porque ele se tornou um homem bem certificado em quem era Jesus. É a nossa certificação aí. Qual que é a nossa certificação, Maristela? Tá aqui a nossa certificação, é a nossa terceira certificação, não é? De você ter o entendimento, aqui, ó, primeira certificação de quem é Jesus para você. Pedro era bem certificado, a primeira certificação de quem é Jesus para você. Entra lá no nosso podcast, nosso canal, e veja essa certificação, quem é Jesus para você. Pedro sabia quem era Jesus para ele. Quando nós sabemos quem é Jesus. Ele viu Jesus ressuscitado, né, Ju? Isso. Aquilo ali, depois da ressurreição de Cristo, tudo que viesse para eles era pouco. Era pouco, gente. Era pouco. E quando a gente está certificado em Deus, Maricelo, tudo pra gente é pouco. A gente sabe de todas as coisas. Nada. A gente se torna como uma rocha inabalável, Maristela. É esse tipo de fé que o Senhor quer provocar em nós. Sermos uma rocha inabalável. Amém. É do luto, é na festa. A nossa fé é como de uma rocha inabalável. É verdade. Tanto na bonança como na escassez. Isto. A gente tem que estar, firme. Firmes no Senhor. É firmes no Senhor. Então, Pedro, isso é feito pela certificação. Você tem que estar certificado. Quem é Jesus para você? Quem é Jesus para você, minha irmã? Verdade. Esse projeto foi Deus que me deu? Peraí, esse casamento foi Deus que me deu? Peraí, foi Deus que me deu? Porque se não é de Deus, agora eu já tô casada e tem que se tornar um casamento de Deus. Porque eu não vou separar. Porque tem gente que tá casada até hoje não sabe que foi Deus que deu. Se Deus foi Deus, se não foi. Aí eu acho, pensando bem, não era não. Aí vai e separa. Não. Casou agora, vai ter que ser de Deus. Vai se tornar agora um casamento de Deus agora. Né? Peraí, esse emprego não foi Deus que me deu? Não foi Deus que me colocou aqui? Porque, Senhor, se não foi o Senhor que me colocou aqui, então essa porta vai fechar. Eu permito quanto tempo que eu vou ter que ficar desempregada, mas vai vir para mim a porta que é de Deus. Porque eu não quero nada para mim que não seja de Deus. Ô diabo, foi você que trouxe? Pega essa trouxa sua aqui e vai levar agora. Pode sair. Desgraçado, porque de você eu não quero nada. Eu aceitei Cristo na minha vida para que se estabeleça na minha vida a vontade do Pai. Amém. É a vontade do Pai, diabo. De você não queremos nada. De você rejeitamos tudo. É tudo. É tudo. Então as pessoas têm que ser bem certificadas. É isso que nos faz sermos fortes. É termos uma fé. Tipo rocha inabalável, gente. Inabalável. Uma fé. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Dessa afirmação de Pedro. Porque depois disso aqui, Jesus começou a passar instruções para a igreja. O discurso de Jesus com eles mudou. Jesus falou: agora eu posso falar com eles de forma diferenciada. Porque agora eles sabem com quem eles estão lidando. Aí você pode notar que o discurso de Jesus mudou. Começou a ter uma mudança no discurso de Jesus. Então é isso. Seja uma pessoa certificada em Deus. Em todo tempo. Busque essa certificação em Deus em tudo para a sua vida. É para o emprego que você tem. É para o casamento que você tem. É para a casa onde você mora. É para as coisas que estão por vir. É o que Jesus está fazendo na tua vida. Busca ser certificado, minha irmã. Busca ser bem certificado em Deus. Porque quando você é certificado, o diabo não pode te roubar de você aquilo que Deus te deu. Porta que Deus abre, ninguém fecha. Mas também a porta que Deus fecha, ninguém abre.
Então é isso que você vai falar com o diabo. Diabo, sai daqui. Isso aqui foi o Senhor que me deu. Sai. Sai mesmo. Em nome de Jesus. É em nome de Jesus. Eu não vou aceitar, não. Eu não vou aceitar, não. Não vou aceitar. Maristela, eu sou tão certificada que eu pareço doida. Eu sou uma pessoa tão certificada que eu pareço doida, gente. É doida mesmo. Por Jesus. Entendeu? É louca, porque eu sou tão certificada que eu falo, não, eu não vou ao diabo, não. Não. Teve uma coisa que eu sempre quis, foi servir ao meu Deus. Eu não admito nada. É o que está lá em Romanos, nem anjo, nem principados. Me afastar de Cristo Jesus. Me impedir de servir ao meu Pai. Não aceito. Se antes, quando eu nem conhecia, eu já queria servir o meu Pai. Eu tava lá achando que eu tava servindo a Deus, tava servindo coisas erradas e achando que eu tava servindo a Deus. Agora que eu sirvo ao Deus verdadeiro, diabo, sai do meu caminho. Já vou repreendendo. Eu só vejo demônio caindo. Não posso admitir, não posso. Então nós temos que ser bem certificados. É questão de você parar e falar. E aí muitas vezes, para você parar e falar, você tem que vir pro secreto. Pro secreto. Fazer essa oração sozinho, você e o Pai. É aqui que Jesus vinha. Porque às vezes você vem fazer a oração sozinho, mas você fica ali, Pai, em nome de Jesus. Ai, a ovelhinha mansinha, a ovelhinha docinha. Tem ovelhinha. O nosso hora do chá é hora do chá para você ir chorar. Aí vem orar a ovelhinha docinha, fazer a oração da ovelhinha docinha. Pai. Oração da ovelhinha docinha, vamos guardar essa. Vem fazer a oração da ovelhinha docinha. Pai, o diabo tá lá debochando de você. Debochando de você, minha irmã. Rindo. Aqui em Minas a gente fala debochando de você. Debochando de você. Pelo amor de Deus, né? Eu sou muito mineira, minha irmã. Às vezes eu falo assim, as pessoas acham que eu não sei conversar direito, tá? Sei conversar muito bem o português corretamente. Eu sou professora, formada em magistério, tá? E tem 2 cursos de teologia. Mas eu sou mineira. Então, o mineirês é assim mesmo. Ovelhinha docinha. Fica lá a ovelhinha bancando a ovelhinha assim. Pai, Pai, desce aqui, Pai. Tem que ter uma conversa séria com Jesus. Jesus, o que tá acontecendo, Jesus? Jesus, tem hora que eu falo, Jesus, não tô acreditando, Jesus. Uai, Jesus, o que tá acontecendo? Jesus, eu não tô aguentando, você não tá vendo que eu não tô aguentando mais, não, Jesus? Isso. Tem misericórdia de mim, Jesus. Olha aqui, Jesus. Jesus. Uai, Jesus, de trigo eu vou passar a ser joio, que eu não tô aguentando, Jesus. Jesus, eu não tô aguentando. O que eu faço, Jesus? Jesus, eu tô cuspindo marimbondo, Jesus. Tem hora que eu falo, Jesus, eu tô cuspindo marimbondo. Mas, Jesus, tua palavra manda se conter. Teve um dia que eu comecei, Jesus, a tua palavra manda orar pelos inimigos. Dá vontade de esganar um. Desganar um, Jesus. Você não foi uma ovelhinha doce. Vontade de esganar um, Jesus. Mas, Senhor, eu perdoo. Senhor, eu perdoo. Porque, Senhor, senão os meus pecados não são perdoados, Jesus. Meus pecados não são perdoados. Então, eu tenho que perdoar, Jesus. Perdoar. Mas eu perdoo, Jesus. Eu não quero que ninguém pereça por minha causa, Jesus. Assim como o Senhor não quer que ninguém pereça. Então, Senhor, eu não quero que ninguém vá para o inferno por minha causa. Eu sei que tem gente que vai para o inferno por causa deles mesmo. Por causa do pecado deles por você. Por mim não, Jesus. Mas por mim não, Jesus. Depender de mim, vai todo mundo para o céu, Jesus. Então, Senhor, o Senhor me perdoa essa ira que eu estou sentindo, Jesus. O Senhor me perdoa. Me perdoa. Na hora que eu terminei a oração, aí sim, aí eu tava uma ovelhinha docinha. Porque eu terminei minha oração. Mas comecei a oração com verdade. Mas tem gente que fica lá bancando a ovelhinha docinha e não chega a lugar nenhum. Porque foi pro secreto, mas não abriu o coração. Não foi pra verdade. Ficou com máscaras. Ficou com máscara diante de Deus. Com máscara diante de Deus. De ovelhinha docinha, de boazinha. Isso, de ovelhinha docinha. Porque é a máscara que geralmente tá
está acostumado a usar nas multidões. Multidões, verdade. E quando você usa essa máscara, Judas era uma ovelhinha docinha. Era. O Judas devia ser bonitão, não devia? Devia. Eu acho que ele devia ser um judeu bonitão. O judeu bonitão no meio da galera. Queria até dinheiro para comprar, para sustentar os pobres. Pedro pagava de doido e Judas de bonitão, de cordato, de sensato. Entendeu? E você viu o que Judas aprontou, né? Então vamos orar? Vamos. Deus, em nome do Senhor Jesus, Pai, Amém, em nome Senhor. do Senhor Jesus, Pai, nos ajuda a sermos pessoas certificadas no Amém, Senhor. Senhor. Precisamos da certificação, Pai, sermos certificados em tudo. Amém. Termos certeza de tudo, Pai. Saber onde o Senhor está na nossa vida, Pai. Em todas as áreas da nossa vida. Verdade, Deus. Seja no casamento, seja na nossa casa, seja no emprego. Seja, Senhor, na nossa saúde, Pai. Em tudo, Pai. Amém. Temos que saber. Porque aquilo que estiver na nossa vida, Deus, que não foi o Senhor que deu, que saia agora em nome do Senhor Jesus. Nós damos ordem para que saia. Nem que nós temos que passar um período de escassez. Deus, eu estou orando com verdade, com coragem. Nem que nós tenhamos que passar um período de escassez. Mas nós queremos na nossa vida nada daquilo que não seja do Senhor, Pai. Porque nós queremos ser certificados. Porque na nossa luta contra o diabo, nós queremos falar, diabo, não toca. Porque isso aqui quem me deu foi Deus. Amém. Foi Deus. E aquilo que o Senhor dá, o maligno não toca. Porque porta que o Senhor abre, o diabo não fecha. Ninguém fecha. Ninguém fecha. Ninguém fecha. Em nome do Senhor Jesus, amém e amém. Aleluia. Espero que você tenha sido abençoada, minha irmã, em nome do Senhor Jesus. Né? Beijo, marida. Manda beijo, marida. Beijo, pessoal. Amém.